Nosso boa noite fraterno aos que se encontram presencialmente na CEF, aos que estão como eu na sala virtual. E após ouvirmos essa prece inspiradora, reconhecendo que na casa do Senhor, em função das suas leis, cada coisa acontece no seu tempo. E tudo voltado para o nosso desenvolvimento. A nossa escola, que é a Terra, ela está sendo continuamente aperfeiçoada para comportar o espírito mais amadurecido, o espírito que mais andou e venceu a si mesmo. Denunciando uma fase seguinte, como bem lembrou, da regeneração. E as regras necessárias a essa matrícula, neste estágio tão almejado por todos nós, está exatamente no Sermão da Montanha, quando Jesus mostra como que a criatura deve andar para receber as graças da libertação de si mesmo do orgulho e do egoísmo. Continuemos com os pensamentos voltados ao Senhor da vida e do amor, louvando e dando graças. Conceda-nos, Senhor, vossa proteção e bondade. Deus criou a existência, a natureza e o espírito imortal, tudo voltado para que nós, como filhas e filhos, possamos desfrutar o que está posto na criação. Como herdeiro que somos, tudo podemos alcançar. Para que isso se concretize, estabeleceu leis gerais, entre as quais as mais importantes, a do amor e a da justiça, elas apresentam quase que infinitas nuances. E cada um de nós tem delas um conhecimento relativo, que lhe é próprio em relação ao estado de consciência desperta. Sabemos o que é certo e o que é errado, e somente somos responsabilizados até o limite desse entendimento. Ninguém responde a mais, nem responde a menos, mas exatamente daquilo que temos consciência, pelo que demos causa e pela vinculação aos efeitos. Na Terra, como reencarnados, temos a certeza de duas datas. Uma conhecida, a do nascimento, e a outra desconhecida, a da nossa morte biológica em algum dia à frente. A vida corporal está compreendida entre elas. Não somos daqui. A permanência na Terra é transitória. Como uma escola, o tempo é passageiro, para uns muito curto, para outros longevo, mas finito para todos. Completado o ciclo programático, passado o ciclo do tempo das experiências necessárias ao nosso despertamento, amadurecimento e, portanto, crescimento e evolução, passamos para uma nova escola, em um novo departamento das infinitas casas que estão preparadas para todos nós na caminhada infinita do progresso espiritual. Deus concebeu a nossa consciência dotada de inteligência, contemplada com os instrumentos do instinto, da razão, com a capacidade de análise, de realizar conjecturas. Somos dotados de outros equipamentos de cognição, alguns ainda em fase de despertamento, como a intuição, a clarividência e a mediunidade de variadas formas e intensidade. Estamos equipados para aprender, interagir, realizar melhor, equacionar, superar e crescer
indefinidamente onde estivermos, aqui ou na erraticidade. Em face de tudo isso, direcionemos sempre a mente buscando a sintonia com o Pai Celestial, dando graças e louvores, como estamos fazendo nesses minutos, desde o instante em que estamos nos harmonizando com as melodias que são postas de uma maneira encadeada para melhorar a nossa sintonia. No tempo que nos foi concedido aqui na Terra, de convivência prolongada em família e com os mais próximos, temos também a oportunidade de ampliar esses relacionamentos com as demais pessoas, hoje mais ainda com os recursos das mídias existentes. Estamos nos relacionando aqui a cerca de 2.000 quilômetros de distância e, no entanto, estamos num relacionamento. Os meios de comunicação estão abarrotados de informações. E se olharmos apenas para o lado positivo, são tantas as excelentes frases, tantos os ensinamentos valiosos, tantas as exortações para a melhoria ética e moral, que quase já não temos tempo de ler e ficarmos por alguns minutos ouvindo e vendo vídeos diversos. Temos que fazer escolhas, como tudo na vida. O convite de hoje é para focarmos sobre algo valioso para todos: a solidariedade, ato de bondade para com o próximo, ou um sentimento por simpatia a pessoas ou grupos cujos interesses ou propósitos sejam semelhantes. A palavra vem do latim solidare, solidificar e confirmar, que tem consistência que não se deixa destruir facilmente. Aristóteles já afirmava no século IV a.C. que o homem é um ser social. Nasceu para conviver com os semelhantes, de darem-se as mãos. Isso está no livro 1 de A Política. O impulso para a procriação, a fala e o atendimento a necessidades leva o homem a procurar outras criaturas de sua espécie para se completar. É um ser gregário. Conhecendo o íntimo de cada ser, a providência divina dotou apenas uma parte do que necessitamos, que se completa com a parte que está no outro, de tal sorte que reconhece no coletivo a melhor forma de conviver. A sociedade é, assim, uma conquista das civilizações pelos milênios afora. Partilhar e compartilhar não é algo fácil. Existem obstáculos no caminho. A criatura tende primeiro ao atendimento de si, o que é natural. Mas em vez de se contentar apenas com o necessário, termina se apoderando dos excessos, criando desequilíbrios no tecido social. São os frutos podres do orgulho e do egoísmo, os males que enxameiam o mundo até hoje. Conhecendo a inclinação orgulhosa e egoísta, ainda instaladas em nosso mundo interno de sombras, Jesus alertou em Mateus, no capítulo 5, versículo 46. Com efeito, se amais aos que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem também os publicanos a mesma coisa? E se saudais apenas os vossos irmãos, que fazer demais? Não fazem também os gentios a mesma coisa? Portanto, deveis ser perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. O Cristo nos convida a tratar as demais criaturas com brandura, benevolência, fraternidade, solidariedade, ante as carências e sofrimentos do próximo, aplicando a caridade.
a par do perdão. Isto está consubstanciado no segundo mandamento que ele nos outorgou. Amai-vos uns aos outros. João, no capítulo 15, versículo 17. Ensinou também a regra válida para o outro lado, conhecido como a regra de ouro. Está em Mateus, no capítulo 7, versículo 12. Tudo aquilo, portanto, que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles, pois esta é a lei e os profetas. A solidariedade opera nos dois sentidos. Ora estamos sendo solidários, ora estamos recebendo a solidariedade dos outros. O efeito é sempre o bem. O espiritismo é ciência, filosofia e religião. Tudo examina e faz cotejo com a ciência de seu tempo. E tem nos evangelhos a religião do Cristo de Deus. Busca ligar a criatura, como Jesus ensinou no Sermão da Montanha, que acabamos de ouvir, numa leitura muito adequada, atual e muito própria. Vejamos então a solidariedade na doutrina dos espíritos. Em O Livro dos Espíritos, na parte 3ª, no capítulo 4º, da Lei de Reprodução, tópico casamento e celibato, na questão 696, é afirmado que o casamento constitui um dos primeiros atos de progressos nas sociedades humanas, porque estabelece a solidariedade fraterna entre dois seres, e se observa entre todos os povos em condições mais ou menos análogas ou diferentes, mas estão em todos os povos como uma conquista do processo civilizatório. Nos primórdios da construção do tecido social, a busca pela união a dois veio pelo impulso da procriação, depois pela solidariedade fraterna entre dois seres, o casamento. É uma conquista da civilização, um passo na evolução do espírito na Terra. Mais adiante, examinando a influência do espiritismo no progresso, na parte 3ª do Livro dos Espíritos, no capítulo 6º, Lei de Progresso, na questão 799, foi feita a indagação: de que maneira pode o espiritismo contribuir para o progresso? Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses, deixando a vida futura de estar velada pela dúvida. O homem perceberá melhor que, por meio do presente, lhe é dado preparar o seu futuro, abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores. Ensina os homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. A solidariedade como união entre todos, entre aqueles que um dia se reconhecerão e conviverão verdadeiramente como irmãos. Jesus já havia prenunciado que, à medida que o homem e a mulher crescessem no entendimento e prática das leis divinas do amor e da justiça, chegaria o momento de todos como um só rebanho, ou seja, toda a humanidade seguiria o mesmo pastor, com o ensinamento universal do amor. Esse dia está à nossa frente, e a solidariedade é uma das alavancas para o amadurecimento do espírito humano. Sejamos cada vez mais solidários. Quanto mais solidários, mais forte o tecido social, equilibrado, mais justo e inclusivo, acolhendo a todos. No mesmo livro dos Espíritos, na parte 3ª, capítulo 11, da perfeição moral, na questão 916,
que trata sobre o egoísmo, esse como a causa do mal. Sempre quanto maior é o mal, mais hediondo se torna. Era preciso que o egoísmo produzisse muito mal, para que compreensível se fizesse a necessidade de extirpá-lo. Os homens, quando se houverem despojado do egoísmo que os domina, viverão como irmãos, sem se fazerem mal algum, auxiliando-se reciprocamente, impelidos pelo sentimento mútuo da solidariedade. Então o forte será o amparo, e não o opressor do fraco. E não mais serão vistos homens a quem faltem o indispensável, porque todos praticarão a lei de justiça. Esse reinado do bem que os espíritos estão incumbidos de preparar. É o que estamos aprendendo continuamente, repaginando o Evangelho do Senhor, adentrando dentro do conteúdo da doutrina dos Espíritos, para que nós, afastando as nossas sombras internas, ancestrais, que têm a ignorância como uma verdadeira impedância, e a mudança de tudo isso vem como a remoção de camadas, camadas que vão se abrindo para as luzes do entendimento. Espíritos somos todos nós, com deveres de cumprir as leis que Jesus ensinou. Amar a Deus acima de tudo, ao próximo como a nós mesmos, e fazer ao próximo aquilo que gostaria que ele nos fizesse. A solidariedade constrói e aperfeiçoa a convivência do ser na família e na sociedade. Sempre recebemos o auxílio do irmão mais amadurecidos. E nós, de nossa parte, sempre podemos auxiliar alguém mais necessitado. A cadeia do bem, proporcionando o bem e tudo melhorando. Na parte quarta de O Livro dos Espíritos, no capítulo 1, novamente volta ênfase sobre a solidariedade. Este capítulo 1 fala das penas e gozos terrestres, no tópico felicidade e infelicidade relativas, abordado aqui em especial na questão 930. É feita a afirmativa. Numa sociedade organizada, segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Ainda hoje morrem de fome no mundo cerca de 900 milhões de pessoas. Eles estão morrendo aos poucos. Os que estão mais carentes morrem na frente, com expectativa de vida abaixo de 30 anos, em que esta fome cruel já poderia ter sido dissipada da face da terra, porque existem meios, existe produção suficiente. Apenas a partição está sendo desequilibrada pelo egoísmo e pelo orgulho que ainda imperam nos corações humanos. Com uma organização social criteriosa e previdente, ao homem só por culpa sua pode faltar o necessário. Porém, suas próprias faltas são frequentemente resultado do meio onde se acha colocado. Quando praticar a lei de Deus, terá uma ordem social fundada na justiça e na solidariedade, e ele próprio também será melhor. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, Não vim destruir a lei, no tópico Nova Era, item 9, o Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélico-cristã que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que há de fazer brotar de todos os corações a caridade e o amor ao próximo, e estabelecer entre os humanos uma solidariedade comum, de uma moral, enfim, que há de transformar a terra, tornando-a morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam.
e a lei do progresso, a que a natureza está submetida, que se cumpre, e o Espiritismo é a alavanca que Deus se utiliza para fazer que a humanidade avance. Nós somos muito poucos hoje ainda reencarnados no mundo que tem a doutrina como o farol a iluminar os seus caminhos e a arejar a sua mente. Mas mais hoje, mais amanhã, com o passar das experiências, o espírito vai acordando e os princípios e leis que estão no Evangelho do Senhor, com o que está revelado e clarificado na doutrina dos espíritos, passará a ser o abastecimento dos espíritos em comum. É quando esta ligação superior, esta ligação da criatura com Deus, de fato, estará se operando também já aqui na face da Terra. Nesse mesmo livro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2º, Meu reino não é deste mundo, tópico, ponto de vista, no item 7, os espíritos superiores ensinam. O espiritismo dilata o pensamento. Ele rasga horizontes novos. Mostra que essa vida não passa de um elo no harmonioso e magnífico conjunto da obra do Criador. Mostra a solidariedade que conjuga todas as existências de um mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo, e os seres de todos os mundos. Faculta assim uma base e uma razão de ser à fraternidade universal. Um só rebanho, um só pastor, como disse o mestre. Mais à frente, no capítulo 4 do mesmo evangelho, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. No tópico, a reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. Item 22. Nós estamos mostrando a solidariedade como está vista na doutrina dos espíritos nos diferentes livros. E no item 22 do Evangelho, no capítulo 4, né, é dito assim: com a reencarnação e progresso a que dá lugar, todos que se amaram tornam a encontrar-se na terra e no mundo espiritual, e juntos gravitam para Deus. Se alguns fraquejam no caminho, esses retardam o seu adiantamento e a sua felicidade, mas não há para eles perda de toda esperança. Ajudados, encorajados e amparados pelos que os amam, um dia sairão do lodaçal em que se enterraram. Com a reencarnação, finalmente, há perpétua solidariedade entre os encarnados e desencarnados. E daí, estreitamento de laços de afeição. A solidariedade sempre estreita os laços de afeição entre as pessoas e o coletivo. No mesmo livro, no capítulo 12, Amai os vossos inimigos, no tópico Os inimigos desencarnados, no item 6, a espiritualidade diz: amai os vossos inimigos. Não se circunscreve ao âmbito acanhado da terra e da vida presente. Antes, faz parte da grande lei da solidariedade e da fraternidade universais. O inimigo de hoje, mais à frente, quando nos reconciliarmos, será o amigo do amanhã. Laços fortes construídos pelo perdão, pela solidariedade e pela fraternidade. Esses sentimentos abraçam o coração e modificam sentimentos negativos em valores de afeto e de gratidão. No capítulo 16 do mesmo Evangelho, não se pode servir a Deus e a Mamon. Tópico o emprego da riqueza, item 12. A espiritualidade nos diz: credes, então, realmente,
que vos serão levados em conta os cuidados e os esforços que despendeis, movidos pelo egoísmo, pela cupidez ou pelo orgulho, enquanto negligenciais do vosso futuro, bem como dos deveres que a solidariedade fraterna impõe a todos os que gozam da vantagem da vida social? Unicamente no vosso corpo haveis pensado. Seu bem-estar, seus prazeres foram objeto exclusivo da vossa solicitude egoística. Somos alertados para a ilusão de vivermos apenas em busca do conforto material e riqueza, consumindo os anos da vida e deixando de amealhar os verdadeiros tesouros lembrados pelo apóstolo Paulo, os tesouros das boas realizações altruístas em auxílio aos necessitados. O recurso material, quando bem utilizado, é uma dádiva, porque pode auxiliar muitos. Isso ocorre pelos caminhos da solidariedade para com o próximo. No capítulo 20, também ainda do Evangelho, na instrução dos espíritos, no tópico Os últimos serão os primeiros, item 3, Jesus gostava da simplicidade dos símbolos. Os obreiros que chegaram na primeira hora são os profetas, Moisés e todos os iniciadores que marcaram as etapas do progresso, as quais continuaram a ser assinaladas através dos séculos pelos apóstolos, pelos mártires, pelos pais da igreja, pelos sábios, pelos filósofos e também pelos espíritas. Eles aproveitam dos labores intelectuais dos seus predecessores, porque o homem tem de herdar do homem, e porque coletivos são os trabalhos humanos. Deus abençoa a solidariedade. Na Gênese, no capítulo 1, no caráter da revelação espírita, no item 31, pelas relações que hoje pode estabelecer com aqueles que deixaram a terra, possui o homem não só a prova material da existência e da individualidade da alma, como também compreende a solidariedade que liga os vivos aos mortos deste mundo e os deste mundo aos dos outros planetas. Lá em Obras Póstumas, em Perguntas e Problemas, as expiações coletivas, Clélie Duplantier, um espírito, diz: a solidariedade, que é o verdadeiro laço social, não está, pois, só para o presente. Ela se estende no passado e no futuro, uma vez que as mesmas individualidades se encontram, se reencontram e se encontrarão para subirem juntas a escala do progresso, prestando-se concurso mútuo. Eis o que o Espiritismo faz compreender pela equitativa lei da reencarnação e a continuidade das relações entre os mesmos seres. O convite de Jesus é o de que sejamos solidários, sempre com o próximo, onde estivermos, aqui e no futuro. Permaneçamos sempre com Jesus na mente e no coração. E, entre tudo aquilo que estamos recordando, que estamos ventilando, que estamos trazendo para essa nossa pequena fala nesta exposição da noite, a solidariedade, ela se apresenta multifacetada. É quando nós temos a condição de analisarmos como estamos encaminhando os nossos passos, que direção estamos imprimindo em face das escolhas que estamos realizando, com muito que sabemos, com muito que já nos foi revelado
de diferentes modos, por mentes mais amadurecidas, quando aqui mesmo estiveram na face da terra, e são muitas as leituras de qualidade superior. Quando, especialmente, seres do mundo espiritual vieram em nosso auxílio de uma forma mais direta e que tiveram contatos com esses seres reencarnados como nós pelos milênios. E isto vai se fechando de uma maneira mais intensiva com o movimento espírita nascente na França, lá nos idos de 1850 e em diante, como também das manifestações mediúnicas que ocorrem na América do Norte e por toda a Europa, esta interação da espiritualidade abrindo novas luzes e novas portas do Evangelho para nós, é para afeiçoar uma mente que se intelectualizou pela racionalidade, pela estruturação do pensamento, pelo desenvolvimento da tecnologia, mas que ficou aquém em termos do acordar da sua espiritualização. Nós vimos a academia, as ciências caminharem, se organizarem, mas ao mesmo tempo que elas despontam, que elas se desenvolvem, como que fecharam janelas, como que cerraram portas, para que se discutisse conjuntamente a natureza verdadeira do nosso ser, que é a natureza espiritual. Em determinado momento do passado, o que se chama ciência, o que se chama escola, analisava simultaneamente os conhecimentos daqui, os fenômenos naturais, mas simultaneamente os fenômenos do espírito, os valores imortais da alma. Quando nós mencionamos aqui uma das lições de Aristóteles em A Política, no livro 1, em que ele realça a solidariedade como um dos valores nobres do ser humano, na condição que os leva a ser gregário, a cooperação mútua, a participar, nós estamos falando de 2.500 anos, em que um ser pisou aqui na Terra e, com uma mente verticalizada, conseguiu olhar para o futuro que nós estamos percorrendo. Então, que neste nosso encontro, na noite de hoje, na Casa Espírita Fonte de Esperança, guardemos, busquemos, trabalhemos melhor no nosso mundo íntimo esses conceitos com valores que nós já não mais os discutimos, nós já os aceitamos, para colocar a virtude da solidariedade, que é estarmos dispostos a sair de nós e encontrar o outro num estado de carência ou de necessidade maior do que o nosso, e a ele somarmos forças, sermos momentaneamente aquela coluna que vai lhe dar a sustentação de que ele tanto necessita. Mas a solidariedade, ela é uma das virtudes subordinadas a tantos outros valores maiores, em que tudo se enfecha na justiça e no amor. Este amor, que para estar em ação, foi nos ensinado como a caridade altruística. E esta caridade tem miríades também de manifestação. Uma delas está na solidariedade. Então, que neste nosso encontro de hoje, nós possamos refletir um pouco mais sobre a solidariedade. E nos encontramos aqui para os minutos que ainda aguardam, para nós interagirmos numa conversa fraterna, se assim o desejarem. Aos que estão na sala, é só abrir o microfone. Aos que estão presencialmente, é só pedir ao Eduardo para direcionar o microfone e nós estabelecemos uma boa comunicação.
eu sei que todos nós conhecemos bastante sobre essa temática, porque ela está intimamente ligada à fraternidade, ela está ligada à resignação, à compaixão e a tantos outros excelentes sentimentos e virtudes que estão aportando aos poucos no nosso ser. Estamos nesse momento matriculados numa escola que é muito difícil a gente tirar as melhores médias, porque temos ainda uma inércia que nos prende às condições ancestrais. É o rompimento da ignorância para a cognição, para o conhecimento e o novo. Nós ainda temos os registros das épocas da sobrevivência em condições muito acerbas. Quando nós estamos falando em organização social, nós não nos distanciamos muito dos 6.000 anos atrás, quando estávamos formando as tribos nômades. E aquelas tribos primeiro se organizaram com poucos indivíduos. E esses indivíduos, normalmente, porque grande parte se desenvolveu na Europa, e quando caminhou para o norte encontrou a inclemência do tempo com invernos rigorosos, eles aprenderam de uma maneira muito rude a ter que se solidarizar, somar forças para se protegerem das adversidades do clima e dos demais animais que naquela época eram de grande porte e eles não tinham meio de conter, né? Então, num primeiro momento, esta aglutinação que veio por meio dessas formações nômades em comunidades, eles de repente viram que nem sempre eles armazenaram com maior propriedade e com zelo o que outras tribos armazenaram. E passaram então para os saques, né? Passaram então para as lutas, da disputa do bem material, normalmente do alimento. E isto vai se desenvolvendo no processo histórico em que as guerras que nós vimos até hoje, elas sempre têm por trás a questão de estar de olho no que o outro trabalhou e desenvolveu, e ele quer para si. Quando se sai dos limites da fraternidade, da solidariedade, nós entramos no mundo dos conflitos. E esses conflitos enxameiam a sociedade atual, que é muito injusta. As nossas sociedades hoje são muito injustas. Nós temos uma pirâmide em que, no topo da pirâmide, uns poucos amealham praticamente grande parte da riqueza material da Terra, não fazem bom uso desta riqueza material, que deveria ser insumo, estoque e catalisador do desenvolvimento material da grande maioria. Hoje somos 8 bilhões de seres, e isso faz com que essas distorções elas se estratifiquem mundo afora. Então, em todo o planeta você vê nas sociedades, mais ou menos, principalmente nas sociedades pouco desenvolvidas, como a nossa, ou subdesenvolvidas, uma pirâmide extremamente achatada. No topo, uns poucos, e na base, a maioria. E nesta maioria, com uma partição das riquezas de um modo muito injusto e desproporcional. Então, desses 8 bilhões de seres, apenas cerca de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas vivem com a qualidade material do primeiro mundo. O restante é terceiro mundo e submundo, vivendo com condições escassas, isso do ponto de vista material. Se nós analisarmos do ponto de vista intelectual, a situação ainda é pior, porque este que está nesta base injusta, ele também não tem a inclusão na escola, ele tem dificuldade de inserção no mercado de trabalho, ele não se aperfeiçoou, ele não é um homem tecnológico. Então,
É como a espiritualidade nos disse, numa sociedade solidária, não existe fome, não existe o morador de rua, não existe aquela criança que não tem a chance de ir para a escola, não tem uma sociedade enferma com as doenças do corpo que a saúde pública não seja capaz de tratar. Então, nós temos muitos caminhos para o desenvolvimento pessoal, familiar, social e no coletivo. E a doutrina dos espíritos, quando traz à luz esses pontos que Jesus chamou a atenção no Evangelho, a gente não vê no Sermão da Montanha espaço para as práticas que estão institucionalizadas até em regras e normas humanas, afastando as regras espirituais que são as leis naturais. Nós vamos, se queremos ir para um mundo de regeneração, se queremos ascender na escala espiritual, nós temos que nos desvestir desses valores temporais imperfeitos, trabalhando dentro dos nossos limites no processo de aperfeiçoamento, para que nos habilitemos de fato a vivermos na nossa condição natural de seres espirituais regidos pelas leis naturais. É o objetivo de estarmos dentro de um centro espírita, dentro de outros templos religiosos, procurando a nossa verdadeira educação. E essa verdadeira educação é posta à prova todos os dias, em cada momento, nos nossos atos e nas nossas escolhas.